Fala aí, galera, beleza? Estamos aí mais uma vez, podendo aqui compartilhar, né, um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, daquilo que a gente tem sentido. E ontem eu vi uma matéria, eu até compartilhei, né, no Facebook, sobre o vocalista do Hawk Nelson, que é uma banda das antigas, assim, né, que sempre foi uma referência de banda cristã no meio secular. E essa semana o vocalista ele deu uma entrevista para uma revista e confessou que ele tinha perdido a fé dele e que ele não podia mais se professar como cristão e enfim, isso não é uma coisa rara, né? Tem outras bandas que já entraram nesse quadro, né? Tem muita banda cristã que deixou de ser banda cristã. A gente tem aí o início dos anos 2000 marcado por um boom de bandas cristãs no meio secular, né? Fazendo diferença, sendo influentes, né? E quando eu falo bandas cristãs, eu me refiro a bandas que têm que fazem uso de uma temática cristã, né? Que falam sobre a temática cristã, ou até mesmo que se professam mesmo como cristãos, né? A gente tem muita banda aí, né? É, Underoath, Exalai Die, Demon Hunter, For Today, várias bandas que fazem, né? Algumas que não, né? Algumas não existem mais, mas as que existem, né? Tem bastante que faz sucesso, né? Que são influentes, né? No meio secular. E isso me levou a querer falar um pouquinho sobre isso, né? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra, um texto, né? Que relata uma situação, né? Similar, que está em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do 13 ao 35. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo, eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E ele respondendo, não, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela está sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse, que fosse ele que iria redimir Israel, né, que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Eu quero ler só essa parte. Né? Eu prego muito, eu gosto muito de pregar
sobre essa passagem, né? Justamente por conta da sequência dessa história, quando eles chegam ao destino deles e entram para cear e convidam Jesus para participar, mesmo sem saber que ele era Jesus, né? Era um viajante para eles. E eles acabam reconhecendo Jesus quando Jesus parte o pão. Eu gosto muito desse ponto. Mas eu quero me limitar à primeira parte. Porque eu quero dizer o seguinte, bem básico, bem simples. E pretendo não me demorar muito. Jesus ele apareceu para esses dois discípulos que tinham abandonado o seu posto em Jerusalém. E estavam voltando para a cidadezinha deles, né? Provavelmente para o seu ofício, para o seu que fazer, né? Tipo, né? A gente achava que era ele, mas pelo visto não é, então, cara, vamos voltar para nossa vida, né? Eu acho muito legal que Jesus teve preocupação com esses caras, né? Jesus pegou o caminho com eles só por causa deles, só porque estava preocupado com eles, não queria que eles abandonassem a fé, né? A gente tem uma postura de sempre que alguém abandona a fé ou passa a não crer, a gente abandona essas pessoas e a gente julga que elas são indignas, que não são merecedoras do reino de Deus. Mas Jesus ali, ele estava preocupado com esses dois caras, ele foi até os caras e foi desenrolando durante o percurso, durante o caminho, até que chegou a hora dele se revelar. Mas ele teve essa preocupação com esses caras. E eu acho que cada uma dessas pessoas que quando perdem a fé ou ficam desmotivadas por algum motivo, decepcionadas com o Evangelho, né? Quando eu falo decepcionadas com o Evangelho, eu acho muito difícil alguém ficar decepcionado com o Evangelho de Jesus, né? Mas existem muitos fatores, né? Hoje, por exemplo, a gente vive uma distorção muito grande, muito forte do Evangelho de Jesus, né? A igreja tem feito uma propaganda de um evangelho muito diferente daquele que Jesus propôs. Só isso aí já é um ponto assim muito importante da gente observar se a pessoa ela está realmente se afastando de Deus ou se ela está se afastando desse evangelho, se ela está se afastando da postura do cristianismo como religião, né? Que eu creio que o Senhor ele não criou, a intenção dele não era criar mais uma religião, né? Ou criar uma religião que se tornasse predominante, né? Que fosse a maior religião. Não, essa nunca foi, eu creio muito nisso, que essa nunca foi a preocupação de Deus. Mas chegou a esse ponto. E, infelizmente, essa é a primeira impressão, né, do Evangelho, e como diz o ditado, né, a primeira impressão às vezes é a que fica. Então, assim, muitas pessoas acabam se decepcionando com esse Evangelho, né? Mas não necessariamente com o Evangelho de Jesus. Então, assim, esse é um ponto. Agora, alguém pode se decepcionar com o Evangelho de Jesus, né? Não digo se decepcionar, mas ele pode trazer algum conflito para a pessoa a fim de que ela venha a optar por não seguir o caminho de Jesus? Sim, né? A gente tem aí o exemplo, né, clássico exemplo do jovem rico que guardava a lei, sabe, que fazia as obras, né, que era circuncidado, que dava dízimo, sabe, o cara era exemplar, né, era estudioso, tinha uma vida de oração, né, se consagrava, se santificava. Aí ele vai se apresentar para Jesus como alguém pronto para seguir Jesus, né? Jesus sonda o coração, Jesus sabia, né, qual era a parte que faltava para ele ainda, né? Então Jesus manda essa para ele, vender tudo que ele tinha, distribuir aos pobres e aí voltar e seguir Jesus. E aquele cara foi embora triste, né? Então, assim, em alguns momentos o Senhor ele nos prova, né, nos confrontando com o Evangelho em relação ao nosso pecado. E tem pessoas que elas não vão suportar, elas vão amar mais as suas paixões, a sua carne, e ela vai falar, eu não posso seguir, não dá para eu seguir Jesus, né? Eu não consigo me firmar no Evangelho. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, não consigo me firmar no Evangelho. E muitas das vezes está relacionado a isso. Então são dois fatores. O primeiro fator,
pode ser que ela recebeu uma interpretação torcida do evangelho e ela rejeita isso, né? E eu acho até muito bom que ela rejeite isso. Se for o caso desse vocalista dessa banda, né? Ah, desistiu desse evangelho, que bom que ele desistiu desse evangelho, cara. Melhor do que ele aderir a esse evangelho de conveniência, sabe? Baseado num monte de coisa que é contrária, é contraditória, né? Então, assim, se for esse o caso, eu acho até bom. Mas pode ser também um confronto pessoal, pode ser um conflito com o tome a sua cruz, né? Porque tomar a sua cruz é complicado. É mais fácil a gente criar aquele estigma, né, de que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Eu não tenho que pagar mais nada, não tem mais cruz nenhuma para carregar. Mas Jesus falou: tome a sua cruz, né? Jesus levou uma cruz, né, que simbolizou ali, que carregou ali, que comportou ali o pecado de toda a humanidade, mas você tem a sua cruz, né, que é a cruz de quem segue a Jesus, né? Se a gente é seguidor dele, ele levou uma cruz, cada um de nós tem que levar também uma cruz, a sua cruz. Então, assim, essa parte também é pesada, também pode gerar, né, um desconforto. Então, assim, mas eu ainda prefiro acreditar que é a primeira opção, né? A gente hoje está se vendo às voltas aí com uma confusão muito grande, com muita mistura, sabe? Tem se misturado o evangelho com várias culturas, com várias ideias, ideologias que não tem nada a ver com o evangelho, né? E é muito engraçado que geralmente dentro desse quadro atual do mundo, desse cenário atual, quando a gente cita o Evangelho, fala de algumas características do Evangelho, a gente é confundido com alguma ideologia que nem tem nada a ver com o Evangelho, né? Mas que de repente tem algum traço característico que lembra, e a pessoa ela já te aponta, te acusa como você sendo aquilo que é uma outra coisa que não tem nada a ver com o evangelho, né? Isso é um ponto muito curioso, mas eu digo assim, o evangelho hoje ele tem sido associado com uma série de coisas que realmente não tem nada a ver, cara, né? Que coisas são essas, Dudu? Claro, isso aí é tema para para uma outra reflexão. Eu não quero nem entrar nesses detalhes, mas pô, a gente tem visto hoje aí o evangelho associado, por exemplo, à questão da violência, cara, sabe? Isso tem sido muito debatido e muito combatido, né? Principalmente aqui no Ocidente, porque isso não é característica do Evangelho, né? Em lugar nenhum, né? Mas nós, como povo ocidental, que vivemos sob um regime democrático, a gente hoje se vê defrontado com valores relacionados ao autoritarismo, né? É complicado. É uma coisa que foge muito daquilo que é o evangelho em si, né? Então, assim, cara, eu queria que você refletisse, né? Que você orasse por essas pessoas. Eu queria que você se animasse, né? Se você é essa pessoa que está desanimada, queria te animar, cara, e falar que Jesus ele está preocupado com você. Jesus, eu estou falando aqui agora justamente como uma pessoa de Deus para te animar nesse sentido, né? Assim como Jesus ele teve a preocupação de animar aqueles caras, né? Trazendo à memória deles tudo que foi escrito sobre Jesus, que ele haveria de padecer, que você não tema padecer nenhuma aflição, sabe? É característico. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a palavra que nós precisamos estar firmados. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha uma noite de paz, abençoado, você seja guardado por Deus, em nome de Jesus. Valeu, tamo junto, até a próxima. Abraço.